Amados irmãos e amigos, graça e paz, que estamos nós mais uma vez para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Muito bem, neste vídeo eu não vou me delongar, porque eu quero me dirigir tão somente àquelas pessoas que estão em busca da verdade, e não àquelas pessoas que querem continuar sendo enganadas, marionetadas e manipuladas pelos lobos vorazes, né, da Igreja Adventista, certo? Então vamos analisar alguns versículos bíblicos aqui, e eu não quero perder tempo com os idiotas e imbecis que insistem em assistir a TV Caminho Livre, né? Não vou perder tempo com essa gente mais não. Vamos abrir aí em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 primeiro. Vamos lá então? Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O texto diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ao descrever a primeira besta que sobe do mar, João, aqui em Apocalipse 13, afirma, dentre outras coisas, que todos os habitantes da terra adorarão a primeira besta, ou o anticristo. Mas ele identifica todos os habitantes da terra. Quem são estes? Todos os habitantes da terra que adorarão a besta, a primeira besta, a besta que sobe do mar, ou o anticristo. Quem são estes? Quem são estes é a pergunta. E o versículo mesmo responde. Olha, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que permanecerá do lado do anticristo? Quem estará do lado do anticristo e, portanto, contra Deus, pouco antes de Jesus voltar a esta terra? Quem? Todos aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Ora bolas! Se estes, todos estes, que permanecerão do lado da besta, nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida, nós podemos afirmar com 100% de certeza de que nunca foram conhecidos pactualmente por Deus. Não é verdade? Deus nunca os conheceu de modo pactual, salvífico. É ou não é verdade? Este é o primeiro fato. 100% correto. Estes que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, nunca foram conhecidos por Deus pactualmente falando, salvificamente falando. Se eles nunca foram conhecidos pactualmente por Deus, ou salvificamente falando, nunca foram o quê? Nunca foram redimidos, nunca foram salvos, nunca pertenceram a Deus, em momento algum de suas vidas. Em momento nenhum de suas vidas eles pertenceram verdadeiramente a Deus. Esta é outra afirmação 100% correta com base no que nós lemos neste texto aqui. Ou seja, este texto é cheio de implicações importantes e graves, porque ele está dizendo, ele está descrevendo de modo bem sintético, óbvio, de modo bem objetivo, bem breve, aqueles que se colocarão contra Deus agora nos acontecimentos dos últimos dias, acontecimentos estes que precederão a segunda vinda de Jesus. Ou seja, estes que permanecerão do lado do anticristo ou da besta, nunca foram salvos por Deus, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Portanto, Deus nunca os teve como filhos ou filhas. Deus nunca os conheceu, salvificamente falando. Nunca foram salvos. Daí nós perguntamos, como é então que Deus poderia apagar o nome
de alguém do livro da vida, se aqui em Apocalipse o apóstolo João, pelo Espírito Santo, está afirmando que todos aqueles que se colocarão do lado do anticristo nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Correto? Olha um outro texto que vai na mesma direção, por se tratar do mesmo assunto e da mesma circunstância. Apocalipse 17, verso 8. Lê comigo. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles, escuta aqui, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. De novo, nós estamos vendo um outro texto, em outro capítulo do Apocalipse, que trata do mesmo assunto, da mesma época, da mesma circunstância, tendo como principal protagonista, que mais protagonista, inimigo de Deus, quem? A besta, o anticristo. Quem é que vai adorar, quem é que vai admirar de modo cultico a besta ou o anticristo pouco antes de Jesus voltar? Quem? Aí o que o texto diz? Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Viram? Quando é mesmo que o livro da vida foi inscrito? Esta é outra pergunta que nós temos condições de responder com base nestes dois textos que nós acabamos de ler. Este livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Portanto, num tempo em que nós poderíamos dizer que é, ou que foi, eternidade. Eternidade pretérita. Deus escreveu o livro da vida ainda na eternidade pretérita, antes da fundação do mundo. Ele escreveu os nomes de quem ele viria efetivamente salvar. Aí alguém diz, não, mas não pode ser esse o entendimento. Não pode. Não pode por quê mesmo? Não pode porque senão Deus seria injusto. Não pode porque senão Deus seria parcial. Ora, meu Deus do céu, nós devemos crer na palavra de Deus, ou seja, nós devemos crer na revelação, ou a nossa autoridade é o que a nossa igreja diz que é a verdade, ou aquilo que a sua igreja diz que é a verdade? É a revelação da palavra de Deus a nossa autoridade, ou aquilo que a sua igreja diz que é a verdade? Qual é a autoridade final? É a revelação? Ou são as suposições da sua igreja? Os achismos da sua igreja, da teologia da sua igreja, especialmente da igreja adventista? Qual é a autoridade? Bom, eu estaria disposto a discutir com os idiotas e imbecis que me criticam aqui no canal, se esses imbecilóides me dissessem que a autoridade deles é a revelação. Mas a gente chega à conclusão de que a autoridade desses imbecilóides não pode ser a revelação, porque eles estão fazendo argumentos com base nos seus achismos. Não pode ser assim como você está falando, porque senão Deus seria injusto, porque senão Deus seria parcial. Ora, isso é achismo, isso é opinião humana, isso é argumentação meramente humana, isso não tem nada a ver com revelação. A nossa autoridade está baseada naquilo que está escrito, naquilo que está revelado. A igreja adventista gosta de ficar arrotando isso para o mundo. Nós cremos no está escrito, nós cremos no assim diz o Senhor. Se creem realmente no que está escrito, se creem realmente no assim diz o Senhor, por que é que vocês não creem
nestes dois textos, da forma como nós o interpretamos aqui, da forma como eles estão claramente expostos aqui na palavra de Deus. A Bíblia, veja bem, são dois textos, estes que eu acabei de ler agora, são dois textos muito claros, muito bem definidos. O apóstolo João, sob a guia infalível do Espírito Santo, nos diz que todos aqueles que se posicionarão contrários a Deus e a favor do anticristo, pouco antes de Jesus voltar, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, meu Deus do céu. Isto está tão claro aqui nesses dois textos, claro como água cristalina. Como é que alguém, de posse desses dois textos, pode chegar em mim e dizer o seguinte: não, a sua interpretação que está errada? Não é bem assim. Não é bem assim. Deus pode sim apagar o nome de alguém do livro da vida, porque lá em Êxodo 32, 33 ele afirma isso: apagarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Eu já falei muito sobre esse texto aqui, né? Já falei muito sobre esse texto aqui. Adventista é mestre em chicana, em malabarismo, em pirotecnias exegéticas, hermenêuticas. Eu nunca vi um povo para fazer tanto malabarismo, chicana e pirotecnia com a palavra como a teologia adventista. Nunca, não conheço ninguém melhor do que a teologia adventista para fazer isso. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí vai dizer a teologia adventista o seguinte: está vendo como Deus pode sim apagar o nome de alguém do livro da vida? Se você pega esse texto, desconecta-o do seu contexto, que é o que faz a teologia adventista e faz muito bem, você vai colocar Moisés contra João. Você vai colocar Moisés contra João. Porque João, descrevendo os acontecimentos dos últimos dias, aqueles que inclusive antecederão a volta de Jesus, ele diz claramente: olha, permanecerão do lado do anticristo todos aqueles que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Mas aí vem a igreja adventista, com base em Êxodo 32, 33, desconectado do seu contexto, e diz o seguinte: não é bem assim. Moisés está falando que Deus vai riscar do livro todo aquele que pecar contra ele. Muito bem! Já que vocês querem desconectar Êxodo 32, 33 do seu contexto e querem enfiar goela abaixo Êxodo 32, 33 na cabeça e na mente de todo mundo, a quem vocês querem manipular com a vossa mentirosa verdade, então vamos analisar alguns desdobramentos de se entender Êxodo 32, 33 sob a ótica adventista. Eu já disse e vou repetir aqui agora. Se Êxodo 32, 33 for como os adventistas entendem, for realmente aquilo que diz a igreja adventista a respeito deste texto, se Êxodo 32 e 33 apontar para o entendimento adventista, chancelar o entendimento adventista, estamos todos ferradíssimos. Estamos todos perdidíssimos. Por quê? Porque todos nós pecamos, ou há alguém impecável no seio adventista. Há seres impecáveis no seio adventista? Será que há essa categoria de gente no seio da igreja adventista e eu estou por fora? E eu estou ignorando esta nova categoria de gente que habita no seio da igreja adventista? Seres impecáveis, seres que não pecam, são santos. Eu estou ignorando, como eu sou ignorante,
como eu sou tolo, como eu sou soberbo, como eu sou arrogante, como eu sou idiota, como eu sou burro, como eu sou criança em teologia, como eu sou infante em teologia. Eu não sabia, meu Deus do céu, que existem seres impecáveis na igreja adventista. Porque somente a esses seres impecáveis que não pecam, é somente a estes, a essa categoria de santos, que se aplica Êxodo 32, 33, conforme o entendimento da teologia adventista. Riscarei do meu livro, diz Deus a Moisés, todo aquele que pecar contra mim. Tem algum ser impecável dentro da igreja adventista para que o seu nome possa permanecer para sempre no livro da vida? Para que Deus não possa riscar o seu nomezinho do livro da vida? Existe essa categoria de gente dentro da igreja adventista? Impecáveis? Se existe, eu sou ignorante, eu não sei. Eu realmente confesso agora toda a minha ignorância, toda a minha estupidez. Mas e se existe, e se não existe seres impecáveis dentro da igreja adventista do sétimo dia, como é que eles aplicam Êxodo 32, 33 a si mesmos? Como? Como eles aplicam? Eu queria saber como é que a teologia adventista aplica a si mesma, a sua membresia, todo o entendimento de Êxodo 32, 33, entendimento deles, a Êxodo 32, 33, com relação a eles. Porque Deus diz, também de modo direto, sem subterfúgios, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não é verdade? Já que a teologia adventista diz que este livro ao qual Deus faz referência aqui é o livro da vida, né? Tendo isso em mente, inclusive, a teologia adventista vai afirmar isso, não? O livro ao qual Deus faz referência aqui é o livro da vida do Cordeiro. E João no Apocalipse diz que todos agora, nos últimos dias, nos dias que antecederão imediatamente a segunda vinda de Jesus a esta terra, nestes dias, todos aqueles que se colocarem do lado do anticristo ou da besta, de modo contrário a Deus, é porque nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. De uma coisa eu posso ter certeza. De uma coisa eu tenho certeza, então. Se a igreja adventista consegue conciliar o entendimento de Moisés, de Êxodo 32 e 33, com Apocalipse 3:8 e 17:8, eu digo não o entendimento bíblico, eu digo se a igreja consegue conciliar o entendimento dela a respeito de Êxodo 32, 33 com Apocalipse 13:8, 17:8, nós só podemos deduzir o quê? O que nós podemos deduzir? Nós só podemos deduzir nós só podemos deduzir uma coisa, ou duas, quando muito. Ou há impecáveis dentro da igreja adventista. Essa é uma dedução. Há seres que não pecam dentro da igreja adventista. Ou então o entendimento adventista a respeito de Êxodo 32 e 33 está equivocado. Está equivocado. O entendimento da teologia adventista sobre Êxodo 32 e 33 deve estar equivocado.
Porque do contrário, nós temos que admitir que há seres impecáveis dentro da igreja adventista. Seres impecáveis. E aí, como é que fica a questão? Porque Deus não riscará o nome de nenhum daqueles que Ele inscreveu no livro da vida, quando? Na eternidade ainda, antes da fundação do mundo. Deus não riscará o nome de nenhum desses do livro. Aí, a igreja adventista abre aqui em Apocalipse, capítulo 3, abram aí comigo, verso 5. Além de ler Êxodo 32, 33, sob uma ótica completamente estranha, uma ótica adventista, né? Uma ótica construída por eles mesmos, um prisma completamente adventista do sétimo dia. Além de ler em Êxodo 32, 33, sob essa ótica esquisitíssima do ponto de vista teológico, não contentes com isso, eles vêm até Apocalipse 3, versículo 5, vamos ler o texto? Diz assim: o vencedor, isso aqui faz parte da carta de Cristo à igreja de Sardes, certo? Uma das 7 igrejas ali do Apocalipse. Então vamos lá, verso 5 de Apocalipse 3: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí vem a igreja adventista, a teologia sapientíssima da igreja adventista, e lança esse texto aqui para dizer o seguinte: está vendo como é possível Deus apagar o nome de alguém do livro da vida? Com base em Apocalipse 3:5. Eu estou rindo porque é para não chorar. De chorar de pena, de dó e até mesmo de raiva. Eu tenho que rir, eu tenho que dar boas gargalhadas por conta dessa teologia fajuta da igreja adventista do sétimo dia, essa teologia xing-ling, essa teologia paraguaia, né? É a teologia paraguaia da igreja adventista do sétimo dia. Eu estou no meio aqui de um estudo bíblico, meu telefone tocando aqui, eu não posso atender, eu tenho que terminar isso aqui agora. É ridículo a igreja adventista primeiro pegar Êxodo 32, 33 para dizer que Deus apaga sim o nome de alguém do livro da vida, e depois, como se não bastasse isso, né? Como se Êxodo 32, 33 não condenasse inclusive os adventistas também, né? Porque eles não são uma casta privilegiada com o poder de não pecar, eles não sabem isso, a gente sabe disso, né? Tudo bem, então deixa Êxodo 32, 33 de lado, vamos para Apocalipse 3:5, porque ali eles dizem, tá vendo como Deus pode sim apagar o nome de alguém do livro da vida? Ele está dizendo aqui, olha, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Ora, se Deus está falando que não apagará o nome de alguém do livro da vida, é porque Ele pode apagar. Ah, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor já tem misericórdia, mas ainda bem que o nosso Deus é misericordioso, inclusive comigo, porque tem algumas coisas realmente em que eu não consigo entender, porque a minha mente é demasiadamente limitada, eu confesso a vocês isso. Eu já disse aqui no canal o seguinte: eu não sei porque que Deus me escolheu, gente, porque eu não tenho absolutamente nada, né, que me recomende a Deus. Então voltemos à questão adventista. Mas a teologia adventista é tão estapafúrdia, tão patética, tão ridícula, é uma teologia de palhaços, que diz justamente o que o texto não está dizendo. O texto está dizendo justamente o que a igreja adventista afirma que ele está. O texto está dizendo que Deus não apagará o nome do livro da vida de quem? De quem? De quem mesmo? Do vencedor. O vencedor. Houve uma batalha
houve um fato, houve uma ação. Deste fato, desta batalha, desta ação, alguém saiu-se vencedor, porque só há vencedor quando este fato, quando esta batalha, quando esta ação, o que? Termina. Não é verdade? A luta só termina quando acaba, ou só acaba quando termina. Entendeu? Para se declarar que alguém venceu alguma coisa, é porque algo terminou. Uma corrida terminou, uma batalha terminou, um fato terminou, uma ação terminou. Então, quando terminar tudo... Ah, meu Deus, dá-me paciência e bom humor. Quando tudo terminar, o que o texto está dizendo é isto: quando tudo terminar, Deus está prometendo, olha só o que o texto está dizendo. Vamos ler de novo? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Deus está dizendo que no final de tudo, Ele jamais apagará o nome do vencedor do livro da vida. É isto que Ele está prometendo. Quando tudo terminar, quando esta história de pecado e pecadores terminar, quando isto acabar, quando isto não fizer mais parte da nossa realidade e Deus declarar-nos vencedores, Ele jamais apagará o nosso nome do livro da vida, ou seja, o nosso nome no livro da vida permanecerá para sempre ali. É isto o que Deus está afirmando. Teologia patética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ô teologiazinha fajuta e mequetrefe essa. É impressionante. Teologia para palhaços. Teologia ridícula, patética, medíocre, pobre, fraca, frágil. Xing-ling. Xing-ling. O texto está dizendo justamente o contrário do que a teologia adventista afirma. A teologia adventista nunca soube o que é graça, nunca soube o que é evangelho. Falam de graça, falam de evangelho, falam de outro termo, substituição, falam de expiação, falam de justificação pela fé. Falam, claro que falam. Falar é uma coisa, entender é muito diferente, vai mais além. Falam muito sobre todos estes elementos, os quais eu citei aqui, mas não entendem absolutamente nada de evangelho, nada de graça, nada de substituição, expiação vicária de Cristo. Nada, nada, nada. São ordinariamente patéticos todos estes que admitem esta teologia xing-ling adventista do sétimo dia. Amados, deixando a patetice de lado, eu quero ler para encerrar esse vídeo. Deixando a patetice de lado, eu quero é ficar com a palavra de Deus. Ai, ai. Eu quero que vocês abram agora em João capítulo 13. Leiam comigo o verso 18. Leiam comigo o verso 18. O texto diz assim: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar.
Jesus, o nosso Senhor bendito, está afirmando aqui, no meio do versículo 18 aqui: eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço aqueles que escolhi. Deus conhece. Deus conhece todos aqueles que Ele escolheu. Por que mesmo? Por que Deus conhece? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele inscreveu o nome destes a quem Ele escolheu num negócio chamado Livro da Vida. E essa inscrição no Livro da Vida ocorreu na eternidade, antes da fundação do mundo. O nosso nome, ao contrário do que a teologia Xing Ling Adventista afirma, não é escrito no Livro da Vida quando nós nos batizamos dentro da Igreja Adventista. O nosso nome é inscrito no Livro da Vida, ou foi inscrito no Livro da Vida, pressupondo eu que eu estou falando para a gente que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, na eternidade, antes da fundação do mundo. E Jesus conhece aqueles a quem Ele escolheu. Jesus conhece. Paulo, quando fala com base nisso. Aqui em João capítulo 15, Jesus afirma, na primeira parte do versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, diz Jesus. É por isso que Jesus afirma: eu conheço os que escolhi. Eu os conheço. Paulo corrobora isso. Vocês vejam só como a Bíblia é maravilhosa. Quando se tem liberdade de estudar a Bíblia de forma livre, não sob a amarra, sob a ótica da teologia Xing Ling Adventista. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, Paulo a Timóteo diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece aqueles a quem a Ele pertencem. Jesus conhece aqueles que Ele escolheu. Deus conhece todos os que lhe pertencem, porque Ele os inscreveu no livro da vida. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. É por isso que quando Jesus estiver lá no juízo final, muita gente vai dizer para Ele o seguinte: Senhor, nós não curamos em Teu nome, não falamos língua em Teu nome, não fizemos milagres em Teu nome, enfim, maravilhas em Teu nome. Nós não fizemos tudo isso em Teu nome, Senhor? Jesus vai se virar para eles e dizer o seguinte: olha, eu nunca vos conheci. Senhor, mas nós estávamos na igreja fazendo curas, milagres, sinais e falando em línguas, não sei o que. Jesus vira para eles e diz assim: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Vocês estão vendo como há conexão em tudo? Vocês estão vendo uma conexão? Jesus conhece aqueles a quem Ele escolheu. Deus conhece os que lhe pertencem. Porque afinal de contas, Deus inscreveu seus nomes no livro da vida desde a fundação do mundo. E a estes, a quem Ele escreveu desde a fundação do mundo, no livro da vida, que Ele vem buscar, salvar de modo efetivo. Ele não vem dar chances ou oportunidades de salvação a estes. Não, Ele vem salvar. Sabe por quê? Porque estes a quem Ele vem salvar, a quem Ele inscreveu lá no livro da vida, estes
estão imersos numa realidade de morte. Porque toda a terra fora condenada à morte eterna por conta do pecado de Adão. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Toda a terra estava imersa nessa condição. Qual condição? De condenação à morte eterna. Separação eterna de Deus. Toda a terra estava imersa nessa condição. Portanto, era necessário que Deus livrasse aqueles a quem Ele veio salvar desta condição. Só Deus podia fazer isso. Todos estes, a quem Deus inscreveu o seu nome no livro da vida, serão salvos por Ele. Deus não perderá nenhum. Jesus não perderá nenhum. Por que Jesus não perderá nenhum? Leiam comigo. João, capítulo 6. Versículos 37, 38 e 39, o texto diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Rufem os tambores. Toquem a sinfonia. Qual é a vontade daquele que enviou Jesus? Qual é a vontade? Segundo assim diz o Senhor. Segundo está escrito. Qual é a vontade? Aí Jesus diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Deus deu muita gente para Jesus, inscrevendo o nome dessa gente no livro da vida. E a vontade de Deus com relação a Jesus é que Jesus não perca nenhum. E Jesus, para confirmar que ele não vai perder nenhum, ele afirma: eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum. Jesus não perderá nenhum daqueles nomes que foram inscritos no livro da vida, a quem o Pai deu a Jesus. Jesus não perderá nenhum. É por isso que João, no Apocalipse, diz claramente: olha, todos aqueles que permanecerão do lado do anticristo só o farão porque nunca tiveram os seus nomes inscritos no livro da vida. Nunca estiveram lá. Portanto, se nunca estiveram lá, nunca poderiam ser apagados. Como é que Deus vai apagar o nome de alguém que nunca esteve no livro da vida? E a vontade dele é que Jesus não perca nenhum, e Jesus vai cumprir a vontade do Pai, ressuscitando a estes a quem Deus deu a Jesus no último dia. Jesus não perdeu nenhum e não perderá nenhum. Para encerrar, eu leio João capítulo 10. Versículos 26, 27, 28 e 29, diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem, diz Jesus, né? Para aquele bando de gente incrédula ali, aquele bando de religiosos incrédulos. Vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. É simples. Vocês não creem porque vocês não pertencem a mim. Aí diz Jesus no verso 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus, eu as conheço. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu as conheço. Mas por que é mesmo que Jesus as conhece?
Porque Deus inscreveu os nomes de suas ovelhas no livro da vida e as deu para Jesus. E disse para Jesus o seguinte: meu filho, não perca nenhuma. E Jesus afirma: eu as conheço, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Olha o verso 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Será que nós vamos ter que ficar repetindo isso para a teologia adventista até quando? Mas eu vou repetir isso até a minha morte, até quando eu morrer. Eu vou continuar respirando. Enquanto eu continuar respirando e Deus me der vida, eu vou continuar repetindo para a teologia adventista do sétimo dia, Xing Ling, o seguinte: não há nenhuma ovelha que possa ser arrancada das mãos poderosas de Deus ou de Jesus. Não há nenhum ser com poder capaz de tirar uma ovelha das mãos santas de Jesus, porque o Pai deu a Jesus estas ovelhas e disse: meu filho, não perca nenhuma. Não há, elas jamais perecerão. Jesus jamais apagará o nome de uma ovelha sua do livro da vida. Jamais perecerão. Adventista do sétimo dia não crê nessas promessas maravilhosas de Deus. E aí ficam fazendo birrinha aqui. Imbecilóides, patéticos. Verso 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O Pai deu a Jesus, e Jesus devolve para o Pai. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar, da mão de Jesus ninguém pode arrebatar. Todos os inimigos de Deus, no fim dos dias agora, pouco antes de Jesus voltar, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. E esses que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, terão para sempre os seus nomes inscritos no livro da vida, porque viverão eternamente com esse Deus maravilhoso. Graças a Deus por Jesus. É no Espírito Santo que nós louvamos a Deus e damos glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.